Boas-vindas a mais uma apresentação no nosso canal. Nesta terça-feira, 22 de abril de 2025. É um privilégio poder ter a vossa presença nesta apresentação. E nós vamos estudar a palavra de Deus, o capítulo 6 de Apocalipse, mais concretamente, o quinto selo, com uma revelação muito especial para cada um de nós. Mas bem antes disto, vamos acompanhar de forma bem rápida os eventos atuais, a progressão dos acontecimentos. Irmãos, o mundo está de luto. O mundo está em luto. E não só entre cristãos, mas também entre muçulmanos, judeus, hindus, em outras palavras, todas as religiões estão de luto devido à morte do Papa Francisco. E não é algo que eu estou inventando, é algo realmente provado. Vejam aqui. Isto é, de 21 de abril de 2025, líderes judeus, muçulmanos e budistas lamentam a morte do Papa Francisco, defensor da solidariedade religiosa. De fato, o grande trabalho que ele fez de unir as grandes religiões do mundo, e por acaso em Abu Dhabi, pela influência dele, construiu-se a Casa da Família Abrâmica, unindo as três principais religiões do mundo: cristianismo, com a sua catedral, islamismo, com a sua mesquita, e o judaísmo, com a sua sinagoga, em um só lugar, em Abu Dhabi. E é nesta onda de forte influência que o Papa trouxe ao mundo islâmico, por exemplo, que nós vimos há algum tempo atrás o próprio Islã lançando sua própria versão da Laudato Si, conhecida como Al-Mizan. Nós vimos a influência que o Papa teve no mundo judaico ou no judaísmo, quando pela primeira vez se colocou um escritório judeu no Vaticano. Quando nós vimos líderes judeus indo ao Vaticano e pedindo que o Papa usasse a sua autoridade moral para enfrentar as crises globais, mais concretamente as guerras entre Israel e os palestinos. Isto é muito interessante. E agora eles se juntam para essa lamentação, para este choro, para esta solidariedade em torno da morte dele. Líderes do mundo todo se juntaram neste clamor e choro. Vejam aqui, líderes mundiais lembram o Papa Francisco. O próprio presidente Trump ordena que bandeiras sejam hasteadas a meio mastro, como um sinal de reverência, como um sinal de respeito pela pessoa do Papa e de sua atividade enquanto vivo. A propósito, o próprio J.D. Vance teve um encontro no domingo da Páscoa com o Papa Francisco, conhecido como o último encontro do Papa antes de sua morte. Foi no domingo de Páscoa com o vice-presidente da América. E agora Donald Trump lança uma ordem para que toda a América hasteie suas bandeiras a meio mastro como um sinal de reverência e solidariedade para com o mundo católico. É interessante que, diante de tantas ordens executivas que Trump lançou, que foram contestadas, esta em especial não foi contestada por ninguém. Vejam aqui. Acabei de assinar uma ordem executiva colocando as bandeiras do nosso país, todas elas, todas as bandeiras federais e bandeiras estaduais, a meio mastro, em homenagem ao Papa Francisco. Ele era um homem bom, trabalhava duro, amava o mundo, e é uma honra fazer isso. Aí está, Donald Trump escreve: descanse em paz, Papa Francisco. Deus o abençoe e a todos os que o amam. Eu tenho certeza que nós veremos ainda coisas acontecendo durante o funeral do Papa Francisco, como grandes líderes mundiais irão para lá. E nesta onda de solidariedade, o Rei Charles lançou solidariedade. Enfim, quase todos os líderes do mundo manifestaram assim sua condolência, sua tristeza por isto. E é normal. Afinal de contas, trata-se de morte. Mas, queridos irmãos, trata-se de uma grande figura no mundo. Trata-se também de uma grande figura no mundo profético. Enfim, eu tenho certeza que o Papa que será escolhido
não vai querer perder esta estima pública que levou o papado ao mais alto grau de popularidade. Eu tenho certeza que ele vai prosseguir colocando o papado neste nível e empurrando mais. Agora, irmãos, olhando um pouquinho para o que está acontecendo na América, eu compartilhei com os irmãos na semana passada que os estados americanos, enquanto o mundo dorme, eles estão perseguindo leis cristãs estaduais. Eles estão votando leis estaduais. E agora, as organizações que estão por detrás disto agora estão mostrando sua cara. São organizações de advocacia que estão perseguindo isto, unindo igreja e Estado, unindo interesses cristãos com interesses estaduais. Eu, por acaso, compartilhei porque Arkansas havia lançado ou havia votado o projeto de lei, mas agora o governador do estado de Arkansas assina também o projeto de lei dos 10 mandamentos. Está feito. 17 de abril de 2025. Está feito. Não tem mais volta. E agora, irmãos, outro estado que nesta semana, na verdade, esta é notícia de ontem. Vejam aqui, deste site de justiça ou de advocacia. Isto é de 21 ou 19 de abril de 2025. Câmara do Alabama aprova projeto de lei que exige exibição dos 10 mandamentos em escolas públicas. Irmãos, aqui não existe nenhum tipo de coincidência. Existe sim um plano, existe sim um projeto para estabelecer isto. E eu digo para os irmãos, não me canso de dizer, que isto não vai parar por aqui. Não vai não. Depois de terem, na maioria dos estados, este projeto votado, eles vão perseguir dos mandamentos. Eles vão perseguir o sábado, neste caso, o domingo americano, o domingo protestante, o domingo católico. Vejam aqui, Alabama pode exigir, não pode não, vai exigir que escolas públicas exibam os 10 mandamentos e proibir bandeiras do orgulho gay. É claro que eles trabalham nisto. Trabalham para limpar a sociedade do mal e trazer os 10 mandamentos. E o sábado, neste caso o domingo, entra para salvaguardar a moral também, a moral da sociedade. Quem está em frente disto? A mesma organização que perseguiu este projeto lá no Arkansas, que é a First Liberty. Mas agora a First Liberty se associou a essa organização, Patriot Mobile. E eles se unem agora, aí está o site da organização. Eles se unem ao First Liberty Institute e ao Louisiana Family para apoiar o projeto dos 10 mandamentos. Só neste título nós vemos 3 organizações trabalhando para isto. Vejam aqui, irmãos. Seja bem-vindo. Vejam, eles colocam aí um evangelismo para as escolas. Mas será mesmo que é desta maneira que Cristo quer que as pessoas sejam convertidas? Será mesmo que é desta maneira que Cristo quer que o povo americano conheça os seus mandamentos ou que obedeça os seus mandamentos usando legislação, usando obrigação, usando punição estadual, punição federal? Vejam aqui, irmãos. A irmã White escreve no livro Grande Conflito: a união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva em realidade senão a igreja para mais perto do mundo. Eu sinto muito informar aos patrocinadores, cabeças deste movimento. Não estão levando o mundo para a igreja. Pelo contrário, levam a igreja para o mundo. Agora vejam uma declaração oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação a este assunto de unidade entre igreja e Estado para se votar leis. Isto vale a pena mesmo? Vejam aqui. Nesta declaração da igreja, terceira edição, isto vem da Casa Publicadora Brasileira. Deus é amor. Seu governo universal é baseado na obediência voluntária por parte de sua criação. Essa obediência é despertada por sua benevolência magnífica. Somente uma fé que repousa no coração humano e apenas ações motivadas por amor são aceitáveis a Deus. Somente ações motivadas por amor. E não para por aqui, vejam. O amor, no entanto, não está sujeito à regulamentação civil.
não pode ser despertado por decreto, nem sustentado por estatuto. Portanto, todos os esforços para legislar sobre a fé estão pela própria natureza em oposição aos princípios da verdadeira religião e, consequentemente, em oposição à vontade divina. Queridos, não existe isto de usar o poder do Estado para legislar a cristandade, para legislar a fé. Este é o espírito do papado. E o que os Estados americanos estão fazendo é imitar a besta, é formar uma imagem, uma cópia dos princípios da primeira besta. Bem, que fiquemos atentos quanto a isto. Vamos então ao nosso estudo especial, Apocalipse capítulo 6, o 5º selo. Vamos orar. Obrigado, Pai. Este é o momento em que nós queremos abrir a Tua Palavra. Pedimos o derramamento especial do Santo Espírito para a compreensão e para vivermos à luz destes conhecimentos. Em nome de Jesus. Amém. Depois de tratarmos sobre o 1º, 2º, 3º e 4º selos, hoje vamos entrar no 5º selo, mas uma breve revisão. Nós vimos que o cavalo branco, quando é aberto o 1º selo, representa o período do 1º século, que, fazendo um paralelo com as 7 igrejas do Apocalipse, equivale ao período da igreja de Éfeso. Em seguida é aberto o 2º selo e surge aí um cavalo vermelho, que representa o cristianismo do ano 100 até 303, o mesmo período de Esmirna, nas igrejas do Apocalipse. Abrindo o 3º selo, aparece o cavalo preto, que é a história do cristianismo do ano 313 até 538, representando a igreja de Pérgamo também. Abrindo o 4º selo, aparece o cavalo amarelo, representa a Idade Média até o tempo da Reforma, equivalente à igreja de Tiatira. E agora é aberto o 5º selo. E algo, diria, estranho acontece aqui. Almas debaixo do altar de Deus clamam. O que isto significa? O que isto representa? Como entender isto? Ora, nós lemos aqui, no verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa das palavras de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Muitos usam este texto para sustentar a ideia da imortalidade da alma, de que quando alguém morre, continua viva no céu louvando ao Senhor. Mas isto não é bíblico. Nós precisamos entender o contexto e, acima de tudo, precisamos entender que Apocalipse é simbólico. Mais concretamente, os 7 selos aparecem num contexto totalmente simbólico. Então, é simbologia e nós precisamos entender isto. As almas debaixo do altar não são espíritos dos mortos. Esta é uma representação simbólica de que Deus não esqueceu os mortos. Deus não esqueceu aqueles que tombaram por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, Deus deixa claro, no verso número 13. Então vi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados o quê? Os mortos, que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Deus não esqueceu os mortos. As suas obras os acompanham. E no tempo devido, Deus recompensará todos aqueles que tombaram em nome de Jesus. Todos aqueles que perderam tudo em nome de Jesus. Deus também punirá, executará juízo sobre todos aqueles que trouxeram sofrimento ao seu povo. Então vejam que as almas debaixo do altar representam aqueles que foram mortos, martirizados durante a Idade Média, a idade da pré-reforma, a idade da própria reforma, como vimos na Carta às 7 Igrejas, mas também os mártires de todos os tempos. Desde Abel, vimos Estevão, profetas, vários outros, incluindo os mártires dos nossos dias e aqueles que se tornarão mártires por amor a Cristo Jesus. Então, em um clamor simbólico, eles juntam suas vozes para Deus. Até quando, Senhor, não julgas, não vingas o nosso sangue? E Deus dá uma resposta, que veremos daqui a pouco. Agora vejam que, numa passagem especial, Primeiros Escritos, página 18, a irmã White, tendo uma visão do céu, ela diz que os mártires no céu
tem uma característica especial, tem vestes especiais que por toda a eternidade os diferenciarão dos outros. Não por serem mais especiais, mas porque Deus vai querer honrar essa classe especial, os mártires, aqueles que deram sua vida por Jesus. Vejam aqui, no trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor avermelhada na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham uma orla vermelha em suas vestes. Amém? Que glorioso momento será. Irmãos, nós não precisamos ter medo da morte. Nem precisamos ter medo do martírio. Aqui está a garantia, a promessa de que Deus jamais esquecerá. Há uma coroa que Jesus prepara para todos aqueles que forem fiéis até o fim. Ele falou em Apocalipse 2, verso 10. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está a prova de que Deus não esquece. As obras dos mártires os acompanham. Vejam, eles se unem para clamar em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? A pergunta que se faz: os mortos, os mártires, clamam? Não. De acordo com a Bíblia, os mortos, está em Salmos 115, verso 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os mártires não estão no céu. Eles não estão louvando ao Senhor. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles jazem no pó da terra e ressuscitarão quando Jesus Cristo voltar, na primeira ressurreição. E nos encontraremos com eles nos ares, para sempre estaremos com o Senhor. Mas quando a palavra de Deus nos diz que eles se unem para clamar a Deus por justiça, isto é simbólico. Da mesma forma como Abel, o segundo filho de Adão e Eva, foi morto por seu irmão Caim. E a palavra de Deus nos diz que o sangue de Abel clamava diante de Deus por justiça. Gênesis 4, verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E é claro que Abel não estava no céu, porque os mortos não louvam ao Senhor. Deus não é Deus dos mortos. Mas o sangue de Abel clamava, ou seja, Deus vai executar juízo para todos aqueles que derramam sangue do seu povo. Quando? É a pergunta que os mártires simbolicamente fazem a Deus. Até quando, Senhor? Deus dá uma resposta. Deus dá uma resposta. Vejam. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A palavra de Deus diz que sim, haverá mártires. Ora, do tempo em que foi escrito isto, havia mártires. Lá no tempo do Império Romano. Houve mártires no tempo da Idade Média, a perseguição católica romana. E estes responsáveis pela Inquisição serão julgados diante de Deus como os promotores do sofrimento do seu povo. Os milhões de cristãos que pereceram nas fogueiras romanas. Sim, os promotores disto serão julgados por Deus, pois Deus, enfim, executará juízo. Mas Deus diz: esperem um pouco. Irmãos, as vestiduras brancas que os mártires recebem não significa que eles estão no céu tocando harpa. Não, é uma garantia de que em Jesus Cristo suas obras os acompanham. Eles estão salvos, seus nomes estão escritos no livro da vida, mas ainda jazem no pó da terra e ressuscitarão no último dia. Jesus diz: aguentem um pouco, esperem um pouco, até que se complete o número dos mártires. Então ainda haverá mártires no tempo do fim? Sim, irmãos. Hoje existem mártires. Quando olharmos para a China, Coreia do Norte, países do Médio Oriente, em que ser cristão é crime, meus irmãos. É crime.
Ainda existem mártires, mas haverá mártires do tempo do fim. Aqueles que se recusarão a adorar a imagem da besta, a receber a marca da besta. Vejam que Apocalipse capítulo 3, verso 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer. É isso mesmo, irmãos, morrer. Quantos não adorassem a imagem da besta? Então ainda haverá mártires, aqueles que se recusarão a adorar a marca da besta. Os que vão receber o selo de Deus, alguns perecerão. Os que forem fiéis, alguns serão encarcerados, outros mortos. Não estou aqui para assustar, estou mostrando o que a palavra de Deus diz. Vejam aqui. Quando a oposição à lei de Deus for quase universal, quando o seu povo for acossado em aflição por seus semelhantes, Deus intervirá. Então ouvir-se-ão o que, irmãos? Ouvir-se-ão as vozes dos túmulos dos mártires, representadas pelas almas que João viu mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo que eles mantiveram. Então as orações ascenderão de todo verdadeiro Filho de Deus, vivo, não morto. Todo verdadeiro Filho de Deus vivo. É tempo, Senhor, de agir, porque eles têm anulado a tua lei. Então, quando sai o decreto dominical e começa o tempo de angústia, não angústia final, depois do decreto de morte, não. Mas quando começa a agitação de perseguição e muitos filhos de Deus são acossados, outros são perseguidos, outros são mortos sem nenhum aviso, o número de mártires aumenta. O número de mártires aumenta. Mas quando sai o decreto de morte, meus irmãos, e o decreto de morte sai, mais concretamente, quando a porta da graça se fechar, no contexto da sexta praga, quando os 3 espíritos imundos vão se unir para a grande batalha do Armagedon. Mas já antes já terá acontecido o quê? O que descreve Apocalipse capítulo 15 e 16. Lá no santuário celestial, Cristo sai e o santuário se enche de fumaça e ninguém mais pode entrar. Fechamento da porta da graça. Após o fechamento da porta da graça, não haverá mais mártires. Vejam aqui. Este escritor, no seu livro Glória a Ele, página 59, ele nos faz uma reflexão. E se nós formos colocados numa posição de mártires, como será? Vejam aqui. E será repetido muitas vezes no futuro a emoção e suspense e o drama daqueles que, como Haas e Jerônimo e outros do passado, permaneceram firmes por sua fé, enquanto caíam vítimas do ódio satânico. Pode você em sua mente ver a si próprio permanecendo fiel sob a ameaça de morte? Em breve virá este dia para os seguidores de Cristo. Em breve virá este dia para os seguidores de Cristo. Mas como eu disse, quando se fecha a porta da graça, não há mais mártires. Glória a Deus. E os que vivem após o fechamento da porta da graça permanecem vivos até a consumação dos séculos. Lemos: se o sangue das testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, quando, após o fechamento da porta da graça, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir o quê? Uma messe, a fim de converter outros. Porque sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros da verdade, porque o coração estará totalmente endurecido. Apocalipse 22, verso 11. Quem está limpo, continue limpo. Quem está sujo, continue sujo. Acabou. Irmãos, quem somos nós aqui? E se nós formos colocados diante de uma situação destas, seremos fiéis? Jesus diz: não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se fiel até a morte, Cristo vai lhe dar a coroa da vida. Nós iremos encerrar o nosso estudo com uma oração. E depois da oração o vídeo terminará. Que a bênção do Senhor habite no seu coração. Obrigado, Senhor, por teu amor infinito, por esta promessa maravilhosa que nós encontramos na sua palavra. A morte não é nada diante dos teus olhos. A morte é como um tempo que não passa. A morte, Senhor, é um sono breve. E Jesus fará justiça para todos aqueles que tombaram por sua fé.
John Haas, Jerônimo, Estevão, Abel, todos nossos irmãos mártires. Jesus fará justiça e eles habitarão para sempre na nova terra, no novo lar. Viveremos em paz para nunca mais separação. Essa é a promessa que nós carregamos. E esta promessa nós não iremos vender por nenhuma glória deste mundo, por nenhuma posição deste mundo. Nós queremos Jesus, nós queremos o céu, nós queremos salvação, nós queremos estar no colo de Jesus para sempre. Essa é a nossa bendita esperança, Senhor. Guarda o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.